Olá, gente, tudo bem? Paz e graça. Quem vos cumprimenta a todos é teu irmão em Cristo, o pastor Ciclei Lima. Passando aqui nesse momento para trazer uma reflexão da palavra de nosso Deus Pai, que encontra-se no livro do Gênesis, capítulo 3, versos 8 e 9. Essa passagem bíblica nos mostra a tentativa de uma fuga que teve frustrações. Primeiro, essa tentativa desta fuga, quem estava fugindo, tentou fugir daquele que é onipresente, está presente em todo lugar. Daquele que é onisciente, conhece tudo. Eu falo de Adão. Adão, todos conhecemos, uma obra-prima feita pela própria mão de Deus. O próprio Deus deu-lhe o fôlego de vida. Deus estabelece Adão em um jardim no Éden. Deus dá autoridade a Adão a crescer, a multiplicar, a frutificar. Deus diz: domine o homem sobre as águas, sobre os peixes e sobre os céus. Deus dá o poder a Adão. Mas com toda esta regalia, esse poderio dado a Deus, porque Deus sempre, Ele quer ver seu povo em autoridade. Deus quer ver seu povo posicionado. Deus quer ver seu povo governando, seu povo reinando, o seu povo em nível maiores. Mas, porém, sempre Deus destinou regras para seu povo. E sabemos que toda regra é para ser cumprida. Não foi diferente com Adão. Deus destina regra a Adão. E diz a história que as regras dadas a Deus, a Adão, foram quebradas. E Adão, quando quebra essas regras, ele se sente envergonhado, ele se sente incapaz de permanecer num lugar que Deus lhe colocou, ele se sente incapaz de exercer a função confiada por Deus e tenta fugir de Deus por detrás das árvores. Como é de praxe, todas as tardes Deus faz uma visita no Éden e visita Adão. E Deus chega num local determinado e não encontra Adão em seu posicionamento. Não encontra Adão no seu posto, não encontra Adão no lugar que sempre ele estava. E diz a história que Deus faz uma pergunta: Adão, aonde tu estás? Ou seja, Deus está perguntando: aonde tu está, Adão? E a história diz que Deus pergunta: aonde tu estás? Olha essa pergunta. O que me chama a atenção é que essa pergunta não foi feita por alguém natural. Essa pergunta não foi feita por alguém expert na tecnologia, na ciência. Não. Ela foi feita pelo próprio Deus, onisciente, conhece tudo, onipresente, está em todo lugar. E agora Deus faz essa pergunta. Alguém pode me perguntar como Deus faz esta pergunta? Então Deus não está em todo lugar, então Deus não está vendo tudo, porque Deus não sabe aonde Adão está. Não era bem assim, amigos. Essa pergunta feita por Deus foi uma pergunta retórica. Foi que Deus queria naquele momento que Adão fizesse uma reflexão na sua vida. E de fato Adão, ele reflete. Pois era um homem posicionado, um homem que foi feito para viver bem, um homem que falava com Deus, conversava com Deus, amigo de Deus. E agora ele percebe que está perdendo tudo. Adão se sente incapaz de estar na presença de Deus. Ou seja, ele faz esta reflexão. Deus queria que Adão confessasse. E de fato, Adão, ele confessa todo o acontecido.
a prática desonrosa, a prática pecaminosa, a prática errônea. Queridos, Deus, quando pergunta, não está saindo do controle. Deus sempre perguntou para seu povo. Você se lembra quando Deus fala com Moisés? E Deus pergunta: Moisés, por que clamas? Será se Deus não sabia o porquê, o motivo, a razão, a circunstância que Moisés clamava? Deus olha para Elias e diz: Elias, onde tu está? O que tu está fazendo? Será se Deus também não sabia onde Elias estava e o que Elias estava fazendo? Sim, Deus sabe de tudo. Deus está no controle de tudo. Agora Deus, irmãos, Ele quer que o homem tenha reconhecimento. Eu sei que muitas das vezes Deus, Ele confiou em nós. E por fragilidades, limitações humanas, às vezes nós deixamos a desejar. Nós olhamos para nós e nos achamos incapazes de assumir o compromisso que Deus nos deu. Incapazes de exercer a confiança que Deus nos deu. Eu quero dizer para você, meu amigo, ainda há tempo para você recomeçar. Ainda há tempo para você ter um recomeço na sua vida. Não tenta fugir daquele que não perde ninguém. Encare a realidade. Reconheça os seus erros. Reconheça as suas fraquezas. E volte para o Senhor. O Senhor, naquele momento, Ele poderia deixar Adão de lado. Mas Deus sempre tem uma preocupação e sempre uma oportunidade para aquele que reflete nos seus erros e para aquele que confessa os seus pecados. Pensa nisso. Volte e não tarde. Que Deus abençoe. Até lá.